Olá a todos, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Alto e para o Wild. Hoje temos connosco o Agir e o Samuel, o Francisco e ele. Vamos falar com ele sobre processos de criação em estúdio, vamos falar sobre marketing no meio musical, vamos falar sobre a música em Portugal. Não é o estado da música em Portugal, mas a música em Portugal, como é que nós vemos a música em Portugal hoje em dia. Portanto, vai ser um podcast super interessante e eu acho mesmo que é de aproveitar estas oportunidades quando uma pessoa como a Agir dá-nos a oportunidade de entrar um bocadinho mais dentro do mundo deles. Portanto, fiquem aí e aproveitem o episódio. Até já! Bora, então vá, comece eu. Olha, Agir, eu estive a pensar sobre cenas fixes para falar contigo que fossem um bocadinho diferentes do que normalmente falam contigo, né? E eu especializei-me em marketing ou seja, eu fiz musicologia, gestão cultural, mas depois especializei-me em marketing. E eu queria saber qual é que é a tua perspectiva no marketing, mas especificamente em lançamentos de discos. Discos, singles, o que é que tu achas, ou seja, o que é que tu achas que está a ser feito, o que é que achas que está a ser feito bem e o que é que tu gostavas de ver nos próximos anos, tendo em conta que a tecnologia agora levou um grande... Ou seja, toda a gente foi para a tecnologia, foi obrigada a ir para a tecnologia. Eu acho que, primeiro, uma coisa que eu costumo dizer, pronto, à malta é que é fixe que também seja o próprio artista, não vou dizer educar, porque não é a palavra certa, mas é o próprio artista que pode habituar o seu público a que tipo de artista é que é. Se é um artista que é mais de álbuns, se é um artista que é mais single a single, ou seja, eu não acho que haja regras, aquela onda, porque agora já não se lançam álbuns, agora é single. Claro que o álbum físico já não tem a mesma importância, mas eu acho que podes educar o teu público se és um artista de projetos grandes e coesos ou se és um artista que vai lançando, e atenção, não há um mais certo que o outro, é o que é. Estás a ver? Tipo, e eu acho que tu próprio, conforme as coisas que lanças, vais agregar um público ou que está mais interessado em ouvir coisas por inteiro, ou que está mais interessado a ouvir coisas a correr. Portanto, essa relação com o teu próprio público, eu acho que cada artista hoje em dia o pode fazer e deve fazê-lo. Portanto, não há regras de se é single, se é EP. Eu acho que tu é que desde o início deves educar o teu público a que tipo de artista é que és. Depois, pronto, como estava a dizer, os discos físicos hoje em dia, eu recebi a notícia há relativamente pouco tempo que este vai ser o último ano à partida que a FNAC vai vender CDs. Pronto, portanto já não vai ter secção sequer de CDs. Acredito que terá de vinis, pronto, que efetivamente há malta cá que os vinis estão a voltar um bocadinho e a malta gosta de ter, mas CDs... É um bocado de moda também. E não só, e os vinis neste momento acho que já ultrapassaram o CD a nível das vendas. Sim, claro, ou seja, já se vendem mais vinis do que CDs. E mesmo que seja uma moda, eu acho que é uma moda boa, pronto, Claro. Pronto, acho que é fixe. Mas pronto, portanto, estamos completamente virados para o digital já. Eu tenho sempre aqui um problema com o digital e eu incluo aqui o YouTube também, que é, uns são um bocadinho mais transparentes que os outros, mas nunca são totalmente transparentes, ou seja, tu nunca consegues muito bem saber, tu não consegues dizer quanto é que ganhas por view, por exemplo, ou seja, não é uma coisa, eles dizem que ficam só com X% das tuas cenas, mas não te dizem quanto é que é 100. Depois o algoritmo também está sempre a mudar, portanto tu nunca sabes, és capaz de ter os mesmos views em 2 vídeos e um saiu num ano e ganhaste X e o outro saiu há 2 anos, ganhaste outra, portanto nunca temos uma falsa noção ou uma falsa sensação de que mandamos mais na nossa carreira e que nós é que decidimos quando é que pomos, e efetivamente nesse lado sim, mas depois também nunca tens, porque isto são sempre multi-internacionais, tipo, tu não tens acesso total e total transparência, portanto é sempre um bocado, continuamos ainda, e agora pior por causa daqui do Covid e blá blá, mas
a grande fatia que se ganha, o core de business da coisa, vão ser sempre os concertos, porque tudo o resto é sempre um bocado dúbio. Acho que temos que levar a coisa um bocado como um extra, umas vezes pode ser bom ou não, mas acho que focar todo o nosso income no digital é um bocado difícil. A nível de fazer marketing e de promover, eu acho que eu costumo falar com a malta com quem trabalho, eu acho que nós devemos dividir a coisa ao meio, no sentido de o que é aquela promoção que, independentemente do som, independentemente de quando é que lanças, tem que acontecer sempre. Portanto, já nem devia contar como um plano de marketing que te apresentam. Tu já sabes quando lanças o som, vais ter que o pôr nas plataformas digitais, vais ter que tentar falar com as plataformas digitais para arranjar uma playlist ou outra mais fixe para conseguires pôr os sons. Já sabes que vais ter que mandar para aquelas 2 ou 3 rádios onde já és parceiro ou onde queres vir a ser parceiro e estás a tentar entrar. Ir pronto, a outro nível. Depois isto tudo também obviamente varia em tipo de artista que tu és e pronto, e como é que te queres promover ou não, mas a que programas de televisão é que vais ou não, se vais a programas da tarde ou se só vais a uns programas um bocadinho mais específicos, porque não queres ir a todos, pronto. Mas isto para mim já nem conta como promoção, isto para mim é aquela coisa que sempre que sai um single ou sempre que sai um disco, isto tem que acontecer. Portanto, já nem devia contar. Eu fico já lixado quando alguém chega, olha, tenho aqui o plano de marketing, e o plano de marketing é ir a esta rádio, ir a este programa. Portanto, isso para mim tem que haver depois a tal outra parte que é o marketing que lhe podemos chamar ou de guerrilha, ou o marketing um bocadinho mais fora da caixa, e é aí que sim, que temos que ser um bocadinho originais a promover as coisas e muitas vezes, eu não adoro, pronto, mas há artistas que se juntam ou a TikTokers ou que se juntam ou fazem uma promoção na rua de nada a aparecer num sítio onde tem muita gente à hora de ponta e do nada aparecem a tocar no meio da rua uma cena qualquer. Ou seja, tem que haver mesmo um mindset hoje em dia de o que é que se pode fazer mais para chegar a mais pessoas que não seja o beabá. Esse beabá tem que acontecer de qualquer maneira, pronto, mas já tem que haver um extra mile para isso. E já estou aqui a falar. Não, isso é bom, isso é bom. Não, estás a dizer tudo. Não sei se querem fazer alguma pergunta ou se posso continuar a aprofundar isto. Não, eu queria só dizer uma cena, tipo, a cena do marketing é uma cena completamente importante e, por exemplo, há uns anos para cá, tudo o que era, por assim dizer, por exemplo, vou dar um exemplo de uma marca, a Control, e tudo o que é coisas relacionadas à sexualidade e sexo e essas coisas, era uma coisa que estava completamente como tabu e aquilo que eles fazem é uma técnica de marketing. Eles fazem uma técnica de marketing incrível que é meter publicações com humor. Toda a gente já viu aqui as histórias da Control e eles de repente ganham logo montes de seguidores em diversas plataformas e de repente estão a aumentar vendas só porque estão a ser engraçados, literalmente. Isto aqui é... Mas eles fazem... Teve que ser alguém de certeza a pensar um bocadinho fora da caixa. É isso que eu estou a dizer. E eles fazem uma coisa que é importante e era aí que eu queria chegar, que é na importância que tem a produção consistente ao longo do tempo de conteúdo e de conteúdo, de bom conteúdo e de conteúdo que converte, no sentido em que eu acho que no ramo artístico muitas vezes isso é uma tentação um bocadinho maior, não é? Porque, por exemplo, eu tenho uma empresa, a minha empresa tem que vender X produto, não é? Portanto, o meu marketing é muito específico, ou seja, converte em vendas, não é? A nível artístico, muitas vezes é tal coisa que o Agir estava a dizer, que tu estavas a dizer, que é se é em views não se sabe bem quanto é que vamos ganhar, os concertos agora estamos um bocado naquela, mas quando vierem os concertos já dá para fazer, mas é sempre um bocadinho mais dúbio. E é sempre um bocadinho mais na perspectiva do eu quero ter muitas pessoas a seguirem-me de repente e vou tentar sempre fazer coisas virais. E muitas vezes o viral e o conteúdo que traz mais visualizações, digamos assim, não é o melhor conteúdo a longo prazo. E muitas vezes a nível artístico é isso que acontece. É a tentação sempre de ter mais visualizações e muitas vezes essas visualizações serem só visualizações por visualizações e não se criar uma relação
com o público. Uhum. Eu não sei o que é que vocês acham sobre isto. Eu ia só acrescentar uma coisa, que é, isso está-me a fazer remeter aqui para uma conversa que eu já te ouvi falar, a Giro, que é aquela questão de as visualizações não refletem aquilo que um artista representa na realidade. Ou seja, lá por encher pavilhões atlânticos ou isso, quer dizer que é melhor artista do que outros que façam concertos mais não era por aí, não era por aí que eu queria mas chegar. Percebes o que é que eu quero dizer, certo? Mas não é por aí que eu quero chegar, porque eu nisso eu não acredito na validade do artista. Ou seja, para mim... E os views não dão validação, não é? Sim, não só. E para mim também a validade do artista não está relacionada ao tipo de música que ele faz. Por exemplo, o Kim Barreiros é um artista que a nível musical, se calhar, não é o mais erudito que existe, e para mim é um dos melhores artistas, enquanto também perspectiva de negócio, é um dos melhores artistas que há em Portugal, porque tem uma perspectiva e uma estratégia muito interessante. Onde eu queria chegar aqui é exatamente nisso, de verem artistas que muitas vezes até conseguem ter muitas visualizações na internet, mas depois a base de fãs não está lá. E depois, quando passa aos concertos ou quando passa às pessoas terem que pagar para terem acesso ao artista, isso não acontece, não existe conversão. Claro. E a minha ideia, o que eu vos queria deixar para a discussão era mais essa, na questão que eu não vejo muito a acontecer, da produção consistente de conteúdo, mas conteúdo que cria uma relação profunda com a base de fãs. Eu acho que, e atenção que agora vamos falar só de, estamos a falar de zero, acho que até estamos a falar muito pouco agora de música, estamos a falar do negócio da música, pronto. Sim. E que é, para já uma coisa, e isto de certeza, eu não estudei marketing, mas de certeza que se fala nisto, que é, tu tens que conhecer muito bem para que target é que é tu, ou seja, não adianta tu estás-te a pôr a fazer coisas se ainda nem percebeste qual é o teu target, se é para pessoas mais velhas, se é para pessoas mais novas, se é para mulheres, se é para homens, se é para portanto, acho que aqui as faixas etárias têm relativa importância, porque normalmente essas visualizações grandes dão-se, regra geral, não quer dizer que seja sempre, mas regra geral, num target um bocadinho mais novo. Sim. E esse target um bocadinho mais novo é o target que hoje gosta de uma coisa, outra, quando passarem um ano ou dois, já gosta de outra. Exatamente. E muitas vezes até têm vergonha do que ouviam há 3 anos atrás. Sim. Se estivermos a falar de que ouviam com 10 anos, 12, ninguém com 16 anos quase diz o que é que ouvia com 10 anos. Quase que até tem vergonha de dizer que ouvia uma coisa qualquer. Bueno, pronto. Quando tu começas a entrar para os 25, 26, supostamente há estudos que dizem que nós deixamos de procurar coisas novas, e neste caso música, a partir dos 30 anos, dos 30 para a frente. Começamos a ouvir sempre as coisas que já sabemos que gostamos e que, pronto, claro que uma pessoa que é naturalmente curiosa vai ser curiosa para o resto da vida. Claro. Mas, regra geral, o ser humano começa a perder o interesse por procurar coisas novas e a acomodar-se às coisas que já sabe que gosta a partir dos 30 anos. E é aí uma pessoa que começa a gostar de um artista e que tenha já 30 anos, muito dificilmente no dia a seguir gosta de outra coisa. Claro que modas existem e vão sempre existir. Claro. Mas, normalmente, uma pessoa que gosta de um artista e já tem 26, 27, 30, blá, blá, aquilo já não é uma coisa passageira, é uma coisa que se calhar vai gostar. Claro que depois também parte do artista, como tu estás a dizer, manter essa relação, continuar. Claro que se o artista for durante muito tempo um artista de jazz e do nada vira para rock sinfónico, se calhar as pessoas não o querem ouvir a fazer rock sinfónico, pronto, whatever. Mas se tiver uma linha minimamente coerente com o que sempre fez, existe uma relação, e depois estamos a falar de público que já tem outro poder de compra, normalmente, do que um público com 15 anos ou 16 anos que tem que contar ali o dinheiro que pede se calhar ao pai até, ou que não sei o quê, para pedir ir àquele festival específico, ou bem. Uma pessoa com 30 anos, se tiver um concerto em Lisboa, já pode ir, se calhar a seguir pode ir ao outro quando houver. Pronto, portanto, isso tem que acontecer, mas mais uma vez, tu gerares conteúdo, mais uma vez, o público mais novo normalmente está sedento de mais coisas e tem um déficit de atenção mais lixado, então quer coisas constantemente. E sons que já saíram há uma semana, parece que já saíram há 3 meses, que já são antigos.
uma pessoa com 30 anos, com 40, com 50, se calhar já gosta de ouvir a mesma música e um álbum durante... Sim. Mas quando eu falo conteúdo, não é necessariamente conteúdo musical, atenção. Certo. Sim. Ou seja, eu acredito muito na linha de que, por exemplo, nos artistas, a documentação videográfica, a simples fazer vlogs, por exemplo, documentação videográfica, audiovisual da vida do artista, por exemplo, é um meio para criar relações extremamente pouco utilizado e extremamente eficaz e interessante. Mas depois é aquilo que eu comecei por dizer ao início, que é, tu é que educas, ou Claro, seja, sim. imagina, tu tens gajos como, por exemplo, vou sempre falar aqui agora de artistas mais pop e mais não sei o quê, mas tens um Diogo Pissarra que tem muito isso. Mostra o lifestyle, mostra a namorada, mostra que tem uma filha, aparece na televisão num programa, faz sempre que lança um som, faz uns passatempos para os fãs poderem ir ver e assistir antes, e portanto, é essa tal relação sempre muito próxima e sempre muito tocado lá. Dá muitas entrevistas, aparece muito lá, Depois tens outro artista, como um Dillaz, que lança um som de 6 em 6 meses, ou mais, às vezes até, mais passado ainda, nunca deu uma entrevista na vida, não tem Twitter, o Instagram põe uma foto quando o rei faz anos de uma coisa muito parva de um prédio, e no entanto, sempre que ele está, a malta que o segue está sedente para que saia um som novo, portanto, tanto resulta o Diogo Pissarra que todos os dias que está não sei o quê, como resulta a cena do nunca dares, porque depois quando dás parece que... Portanto, estes dois artistas educaram o seu público a que são, porque isso depois também tem que ser genuíno. Sim. O Diogo Pissarra é uma pessoa genuinamente que gosta de se dar, gosta de aparecer não sei o quê. O Dillaz gosta de ficar sozinho em casa a tomar conta das galinhas, que tem lá galinhas ainda por cima e não sei o quê. E não quer aparecer. Estás a ver? Portanto, ele não se esforça para não aparecer. Ele não é aquele gajo que está em casa, quem me dera estar a fazer posts, mas não posso porque eu não apareço. Não, ele é genuinamente assim. E eu acho que, efetivamente, hoje, com a internet e com isso tudo, tu permites não ser uma editora a dizer-te como é que tu deves ser ou deixas de ser, consegues ser um bocadinho mais genuíno e consegues, eu sou uma pessoa mais reservada, educo o meu público, sou uma pessoa mais reservada e que não estou a pôr todos os dias qualquer coisa. Há outros que são não sei o quê. Portanto, eu acho que até essa relação tem que representar aquilo que tu és, seja de dar muito ou seja de dar pouco. E o público vai se habituar àquilo que tu és. O que não pode acontecer é tu uns dias queres dar muito e não dás, depois passado um ano és um gajo que não dá nada e desaparece, e depois que não sei o quê. Portanto, aí é que realmente o público fica... Então, este gajo conheceu todos os dias e eu agora venho cá ao canal dele e nunca está cá. Sim, lá está. É consistência. Independentemente se é mais... Independentemente de ser... Sim. Estás a ver? Tipo, acho que é um bocado por aí. Mas tu não achas, por exemplo, pode ser... Lá está. Isso, eu acho que é uma vantagem a questão de seres quem és realmente, do que estás a encarar uma persona, ou achas que o encarar uma persona também pode ser uma forma de angariar pessoal? Eu acho que, obviamente, que tu deves pensar a nível de marketing que coisas é que podes fazer para te aproximares e para chegares a certos sítios. Mas deve sempre ser em base com aquilo que tu és. Não quer dizer, tipo, é claro, eu não mostro tudo o que me apetece, nem falo da mesma maneira como falo se calhar com os meus amigos aqui em casa, como falo no Instagram. Mas a maneira como eu estou a falar com o Instagram, mesmo que seja um pouco mais ponderada, sou eu. Eu não estou a falar de uma maneira diferente. Ou seja, eu acho que isso é importante. Agora, claro que, imagina, eu faço é a mesma coisa quando tu escolhes um single. Claro que também é sempre um cheque em branco, nem se toda a gente tivesse uma fórmula, toda a gente acertava e toda a gente era... Mas tu, obviamente, vês ali músicas e até por mostrares a umas quantas pessoas à tua volta e que tu dizes, olha, realmente esta música, ou até pelas outras que eu já lancei antes, as pessoas gostaram mais deste tipo de músicas quando eu fiz este tipo de músicas, mas eu não estou... Todas as músicas que estão no álbum são eu. E depois também é uma gestão. Agora, dentro daquilo que eu sou, eu estou a escolher a número 4, que também é aquilo que eu sou,
mas que realmente as pessoas gostam mais desta faceta do que gostam, se calhar, de outra. Portanto, aí sim pegas nas coisas que tu és, mas adaptas ao tal marketing, ao tal não sei o quê. Agora, és uma pessoa zero comunicativa, não tem jeito para não sei o quê. Pá, vamos fazer um plano de promoção em que ele vai aos programas todos falar. Pá, não vai dar... Não vai ser fixe, porque se tu não... Até és uma pessoa que não tem grande coisa para dizer, podes correr o risco da admiração que as pessoas têm, se perder um bocado a falar e tu não tens nada para dizer. Portanto, se calhar até é melhor, visto és essa pessoa, manter algum mistério à tua volta e tu nem apareceres muito. Percebes? Tipo... Pá, portanto, tens que saber jogar, e é por isso que eu me chateio às vezes com editoras ou com agências. Que tu olhas para o plano de marketing e estar lá eu, o Plutónio ou a Carolina Deslandes é igual, porque o plano de marketing é igual para todos. Pá, e os artistas não são todos iguais, estás a ver? Eles são diferentes, claro. Sim. Agir, eu tenho uma pergunta para ti. Eu, por acaso, já tive a oportunidade de gravar um CD, eu com um grupo que eu tenho da minha escola, nós gravámos um CD de música de câmara, ou seja, um grupo de saxofones, e nós, antes de gravarmos o CD, nós sentámos-nos todos com o nosso diretor artístico, por acaso o nosso professor, e nós escolhemos, ou seja, o que é que ia ser as faixas que iam entrar no CD. Ou seja, como não é um CD de originais, eu sinto que, por exemplo, para ti é um bocado diferente, porque tudo o que tu metes no álbum é uma coisa que saiu de ti, uma coisa da tua criatividade. Nós tentámos criar uma ordem que criasse, ou seja, que fosse coerente, por assim dizer, e que representava bem o grupo. E queria-te perguntar como é que isso funciona para ti, de maneira que quando tu fazes um álbum, tu tens sempre montes de sons que fizeste, que acabaste que não entram para o álbum, mas se acabas por... álbuns que já deitei fora, ou seja, que não saíram álbuns inteiros. Pois, exato. Tipo, se tu achas que num álbum teu, tipo, contas uma história ou, tipo, tens assim alguma coisa que faças para... Vou-te ser sincero, este álbum que eu estou a gravar agora, pronto, ainda não saiu, estou a gravá-lo, é o primeiro álbum que eu tenho em que eu acho que ele é meio conceptual e que tem um sentido e que a primeira faixa tem a ver com a segunda e portanto, é o primeiro álbum que eu faço assim. Normalmente o que me acontecia com os álbuns é... Eu sempre gostei de ir para o estúdio e independentemente se é para depois pôr um álbum ou não, ou se é para oferecer a um colega, ou se é não sei o quê, eu passava a vida estúdio, músicas. E havia um dia em que eu, em conjunto com a malta que trabalha comigo, dizíamos, está na altura de lançar um álbum, está não sei o quê. E o que acontecia é que eu ia àquelas 30, 40 músicas que eu tinha feito nos últimos 12 meses, no último ano, e aquelas 10, 12 que eu gostava mais. Mas a verdade é que eu sentia que os meus álbuns eram mais uma playlist do que era um álbum. Portanto, tinhas uma baladinha, como tinhas um trap cheio de autotune, como tinhas... Ou seja, portanto, aquilo quase que era uma playlist. Pronto, no fundo, tinhas ali uma macadâmia de tudo. Exato. Estás a ver? Portanto, mas mais uma vez, como eu estava a dizer ao início, prende sempre com isto, que é, tu é que educas o teu público se és um artista mais conceptual, se és um artista que não liga tanto a isso. Percebes? Tipo, se estás numa fase de vida que queres ser mais conceptual ou estás numa fase de vida que estás um bocado a cagar. Ou seja, eu acho que depois eu pelo menos penso assim, que é, eu quando estou no estúdio, eu não estou a pensar em marketing, não estou a pensar em nada. É vomitar o que tiver para sair. Depois, quando começar a pensar numa fase que realmente tem que lançar coisas, aí sim é que eu me ponho a olhar para as coisas e ponho-me a pôr uma estratégia, ponho a dizer, olha, se calhar disto em vez de ser um disco devia ser um EP, ou devíamos lançar 3 músicas antes e só depois é que não sei. Portanto, aí é que eu começo, porque também me dá algum gozo. Eu, por exemplo, antes deste álbum, eu tinha outro álbum, que é um dos tais que eu mandei, foi todo para a gaveta e vou... Talvez um dia ponha as músicas cá fora de alguma maneira, mas pronto, para já foi arrumado. Mas o álbum, eu comecei a reparar que as músicas todas tinham a ver com sentimentos e muito a ver, poderiam ter a ver um bocado com sentimentos que advêm depois, que se transformam em problemas de saúde mental e blá, blá. Portanto, eu comecei a ligar muito o álbum à saúde mental. E o álbum ia se chamar Lágrima, pronto. E eu, depois disso, comecei a... Lá está, isto são coisas que eu acho que vêm naturalmente, não é uma coisa que eu tive a pensar e depois é que fiz um álbum a pensar nisto. Não é. Quando comecei a olhar para o álbum, comecei a pensar, realmente isto chama-se Lágrima. E depois Lágrima tem a ver com choro e com emoções, saúde mental. E depois comecei a ver,
eu fui ver um bocadinho ao Google problemas de saúde mental em Portugal, o que é que se passa, não sei o quê, e cheguei à conclusão e descobri que os sítios com maior taxa de suicídios em Portugal são, não são pontos, são aquelas cenas para guardar, não são reservatórios de água, são as barragens. Pronto. Barragens. E pensei, era fixe fazer um lançamento do álbum para um telejornal em que eu conseguisse pôr um palco no meio de uma barragem e apresentasse o disco no meio de uma barragem. Pronto, isto é uma cena já um bocado megalómana, obviamente, mas isto para te dizer que não resultava eu pensar, eu como quero cantar numa barragem, vou fazer um álbum inteiro sobre uma lágrima e depois, isto são coisas que são ideias que tu vais tendo, umas vezes tu, outras vezes com a malta pois eu também tenho malta que trabalha comigo e que diz, olha, se calhar isto não dá para fazer uma barragem, vamos ter que fazer uma lagoa, ou vamos ter, portanto, um gajo começa a ter ideias e depois obviamente tem que vir baixando um bocadinho a expectativa conforme o que consegue fazer, mas eu acho que é uma coisa que tem que vir gradual Mas tu neste álbum novo que estás a fazer já estás a ter esse pensamento mais de faixa a faixa, de tentar ligar as faixas umas às outras? A principal cena que eu tentei fazer neste álbum eu estava-me a sentir muito confortável com as coisas que andava a fazer antes de começar a fazer este álbum. Ou seja, eu estava a estagnar no sentido de eu estava a fazer as coisas que já fiz, mas uma versão 2.0, pronto. Estava a fazer um Tempo é Dinheiro 2.0, como o Parto no Pescoço 2.0, ou seja, eu sentia que corresse melhor ou pior, eu já sabia como é que aquilo se fazia. Eu já estava a sentir que era fórmula e eu não estava a curtir disso. E então eu parti para isto com todas, tanto a nível de composição, como a nível de produção, a nível dos plugins até que eu uso no computador, a nível de tudo, que é, se eu já tinha feito desta maneira, não podia usar neste disco. Imagina, chegou ao nível de, se eu já tinha usado este plugin que faz um reverb em algum som, eu sempre comecei as músicas primeiro por uma progressão harmónica e depois fazia melodias e depois é que escrevia. Aqui fiz todas as músicas em que escrevi primeiro o poema, fiz a melodia a seguir e fiz a progressão harmónica no fim. Pronto, portanto, tudo eu quis fazer. Os meus discos sempre foram totalmente eletrónicos, este é totalmente orgânico. Portanto, foi um bocado tentar sair da minha zona de conforto e fazer tudo de uma maneira que eu ainda não tivesse feito, ou pelo menos não tivesse habituado a fazer todos os dias. Portanto, lá está, nunca tive conceito, aqui quis ter conceito. Pronto, foi um bocado por aí. Agora, eu costumo sempre dizer, a partir do momento em que o disco sai ou que a música sai, já não depende de mim. Pronto, aí eu só tenho mão enquanto estou a criar, enquanto estou a pensar como é que eu vou lançar, enquanto estou não sei o quê. A partir do momento em que sair, é de quem eu agarrar. Pronto, é um bocado por aí. Claro. Acabaste por responder a uma das minhas perguntas, mas está tudo certo. É uma sintonia. Eu ia te perguntar, a questão que eu te ia perguntar era mesmo nessa questão de processo de criação, que eu já cheguei a perguntar-te uma vez em privado, que era a questão de conjugar a letra em relação à melodia, ou seja, a questão da métrica e isso tudo. Nós chegámos uma vez a falar sobre isso. Não sei se queres falar sobre isso ou não. Eu acho que isso é uma das coisas. Estava-te a dizer isso da outra vez. É uma das coisas que eu sinto que às vezes é pouco valorizado, que é a letra não encaixar com o ritmo da melodia. Ou seja, a métrica não estar encaixada. Portanto, às vezes a letra até pode ser muito bem. Ou seja, o poema a solo ser bom, mas depois junto com a música aquilo não bate certo. Certo. Eu arrumo muitas coisas, lá está, eu estou sempre a falar do meu ponto de vista, outros artistas terão outro ponto de vista e farão as coisas de outra maneira, e isto aqui, gosto sempre de salientar que não há uma regra e não há um certo ou um errado, isto é como cada um faz. Eu até este álbum, como estou a dizer, eu sempre fiz aquilo que nós, até entre amigos, chamamos de fazer iogurtes. Ou seja, o que é fazer iogurtes? Nós temos um instrumental, fazemos um instrumental, ou alguém nos manda um instrumental, no meu caso sou eu que os faço, mas pronto, podia receber um instrumental de alguém, whatever, e ficamos
horas e horas por cima de um instrumental com o microfone, com bué da reverb e com bué autotune a fazer melodias, estás a ver? E depois, imagina, tens quase 10 minutos em cima de um instrumental de melodias, e depois pomos-nos a ouvir isso e a dizer, olha, esta melodia aos 3 minutos era bué da fixe, se calhar para um refrão. Epá, esta melodia aos 5 minutos podia ser um verso. E então começamos a fazer uma compilação barra estrutura da canção até ficarmos com aquilo que achamos, que são 3 minutos, 2 minutos, já tenho aqui um verso, um refrão, outro verso, uma bridge e um refrão outra vez. Pronto, não tem que ser esta a regra, mas pronto, whatever. E aqui sim é que eu, pelo menos, começava a pegar nas melodias que já tinha, quase que já tinha até decorado a canção, sem letra nenhuma, sem nada, e aí punha-me a fazer a mesma coisa ao microfone, mas a pôr palavras por cima, ou seja, eu raramente até aqui escrevia, portanto, eu não sei o quê, estamos aqui os dois, e vou pensar nisso depois, e pronto, ia fazendo assim, estás a ver, tipo, agora, mas isto é num estilo de música, para mim, pá, mais de R&B, de trap, vocês, pronto, um estilo que até há uma brincadeira que vem, pronto, do rap e do trap, não sei o que é a brincadeira de foneticamente pôr palavras que não rimam a rimar, ou seja, portanto, essa coisa que tu dizes que às vezes não cabe na métrica, é até a cena estranha. Eu, por exemplo, eu tinha coisas aqui, como, por exemplo, uma rima que é tu dás-me sempre um knockout, porque eu penso sempre em voz alta, e não sei o quê, pronto, eu estou a pôr voz alta a rimar com knockout, que obviamente não rima nunca na vida, estás a ver? Mas é justamente o aldrabar a métrica e a fonética que põe estas cenas a rimar, e há uma e a malta do trap gosta de brincar, é justamente até, este bacana conseguiu pôr estas palavras, ou seja, é quase até um jogo, é uma cena que a malta curte fazer isso. Quando já estamos a fazer coisas, que é o que eu ando a tentar fazer agora, que são escrever canções, estás a ver, tipo, eu acho que nesse conceito que eu estava... sílabas tónicas, ou seja, tu não podes dizer porta só para caber na melodia, tem que ser porta. Epá, percebes o que é que eu estou... Portanto, era nesse sentido que eu falava, pronto, mas em termos de canção. Para mim, aí tens que ter... Se há um gajo, por exemplo, um Wet Bad Gang, um G-Sun, um Prof Jam, que entorta as palavras todas e muda as tónicas justamente para rimar, eu até vou gostar de ver isso no estilo dele. Pá, se o Araújo me fizer isso, eu não vou curtir. Pronto, ou seja, mas atenção, mais uma vez, tu é que habituas o público a que és um artista das palavras todas ou que és um artista que é certinho. Portanto, e depois há gosto, há gajos que vão ser picuinhas com isso, há gajos que acham uma estupidez e que a música deve sair, e se tens uma coisa muito fixe para dizer, não a vais alterar só porque a tónica está não sei onde. Epá, isso depois, mais uma vez, não há uma regra, estás a ver, cada um. Eu agora está-me a dar gozo justamente porque eu acho que é mais difícil. E estás a sair um bocadinho da área que o pessoal te conhece, ou seja, também E eu acho que tu começas a reparar que quando fazes uma melodia e naquela melodia tens que obedecer às sílabas tónicas do português, epá, é ainda mais difícil escrever. Dá-te a volta ao cérebro, claro. Não podes ficar com a primeira coisa que vem à cabeça, senão, ou seja, tens que puxar um bocadinho, dá um bocado mais de trabalho. Quando tu ouves depois, pronto, parece muito mais difícil o outro, porque é mas na verdade tu consegues moldar as palavras para fazeres o que quiseres. E o outro, como é muito simples e tudo bate certo, porque eu gosto de ti, assim, parece que o outro é que é muito difícil de fazer e este é bem da fácil. Pá, não é? É muito mais difícil tu saberes que aquela melodia é aquela e que não é só, não pode ser porta, tem que ser porta, claro. Gosto, não é gosto, percebes? Tipo, pronto, tanto tem-me dado, mas lá está, são pancas, agora está-me a dar gozo fazer assim, se calhar amanhã está-me a dar gozo pensar noutras coisas. Nesse sentido, tu tiveste algum tipo de referências para te ajudar nessa questão da letra e mesmo na música? Eu daste alguma coisa de referências que tinhas e, aliás, que não tinhas e passaste a ter? Eu não, imagina, não te consigo dizer que é assim uma referência direta, porque obviamente eu não me pus a ouvir coisas dele para agora ir fazer o disco, mas é uma cena que é um gajo, neste caso é um letrista, que eu ouço
desde que me lembro de mim, que é o Ari dos Santos. Epá, O Ari. pronto, que é Claro. uma O besta. Ari é um E senhor. consequentemente mais tarde um Carlos T. Pronto, que realmente. Uhum. Porque pronto, essas são as. Quando tu queres falar sem ser de fado, mas de música portuguesa, epá, tens que ir para os Rui Veloso, tens que ir para uma Brunhosa, tens mais para um outro lado, tens que ir para os Sérgio Godinhos, para o Zeca Afonso, para o Fausto. Mas é curioso porque o Sérgio Godinho, por exemplo, Sérgio Godinho é um gajo que aldrava as métricas todas e põe. mas aquilo vai ser numa fase que não. Mas lá está, as pessoas mas já é dos ouvir o poucos que gajo. consegue fazer isso. Os gajos Bem, vai ouvir o gajo e isso é uma característica. Claro. Ou seja, se é Sim, uma também coisa tem a ver que com a forma da dicção dele e tudo, não é? se é uma coisa que te é bem natural, também não te deves censurar por causa disso, só porque Claro. alguém diz que é errado ou que é certo. Tu, no fundo, deves fazer aquilo que te apetecer. Claro. E há malta que vai gostar e há malta que não vai gostar. Tipo, o próprio Rui Veloso também é um gajo que aldraba as tónicas, muitas vezes. Pá, está certo, está errado. Quem sou eu para dizer se está certo ou se está errado? Claro. Isso não existe. Pois é aquela coisa, não há um certo ou errado na música, acho que é um bocado se faz sentido e Claro. para certas pessoas, se calhar para certas músicas, o Rui Veloso pode estar a olhar para aquela música e pensar, ok, aqui faz sentido aldrabar as tónicas, mas noutra música ele diz, ok, aqui faz super sentido não aldrabar. Claro, e eu acho que lhe é genuíno, sabes? Ou seja, eu acho que na verdade ele nem sequer pensa assim tanto. Eu acho que o Carlos T deve-lhe aparecer com a letra, o gajo compõe as músicas com a letra do gajo. Sim. E eu acho que vai ser para o Carlos, não é? O gajo até. Pronto, há uma outra que não foi, mas 99% das músicas dele. Tanto que ele até diz que ultimamente não lança discos porque o Carlos T deixou de escrever e ele não. Pronto, então não quer gravar discos. Pronto, estás a ver? Tipo, pronto, mas tipo, eu acho que ele nem pensa assim tanto, ou seja, ele faz e depois, se calhar, até repara, olha, realmente aquilo cheio, não sei o quê. Mas eu acho que é isso que é. Quando tu não te deves autocensurar quando estás a fazer coisas. Estás a ver, tipo, pá, se está a sair uma cena, está-te a sair. Porque a malta às vezes esquece disso, que é. Essa é a parte mais importante de música e tudo que é artístico e criativo, que é. A música é suposto fazer-te sentir coisas. Não é suposto ser matemática e, ai meu Deus, que isto é certo ou está errado. Claro. Isto está-me a fazer sentir coisas ou não está? Eu, quando estou a compor a música, estou a curtir como a caraças ou não estou a curtir como a caraças? Estás a ver? Percebes? Portanto, e eu até costumo dizer, pronto, e sem qualquer desprimor para músicos e para não sei o que, mas quando tu já és um músico muito bom e estudaste muito, dificilmente vais fazer grandes canções. Porque eu tenho amigos, olha, estavas a falar do Zé Maria, o Zé Maria é uma dessas pessoas, que é, eu sou capaz de estar a curtir e o gajo já me está a dizer, epá, mas essa quinta aí, ou seja, ele próprio, ele quando está a compor música dele e a tentar fazer coisas, já está numa coisa de autocensura que isto não pode ser, porque isto é aquela progressão de não sei onde, isto já não vai ganhar. Ou seja, ele já não consegue fazer música e curtir, estar a curtir. Quando estou a falar na parte de compor, não estou a falar de tocar e de espondar e não sei o quê. É um perfeccionismo demasiado. Ele está sempre a autocriticar-se. Porque esta progressão é tão simples que eu não vou fazer isto. Um gajo que só sabe 3 acordes está-se a cagar se há 300 músicas com aqueles 10 acordes, vai fazer a música e acabou. Percebes o que é que eu estou a dizer? Mas isso muitas vezes eu acho que vem também por causa do sistema de ensino que nós temos. Atenção, não estou a dizer que é mau, é uma opinião, lá está. No sentido em que nós temos, porque dentro do nosso sistema de ensino também há muitos sistemas, não é? Quer dizer, cada professor pode ter o seu, mas há uma tendência a nível no jazz, não sei se há tanto, mas pronto, não interessa, que é tens que fazer assim sempre, e é este o método, e aquilo é repetido tanto. Por exemplo, nós aqui todos, a gente não conhece tão bem, mas estudámos no conservatório, deixa-me só acabar, estudámos no conservatório e tivemos 12 anos, tivemos alguns nós, 12, 13, 14, nós já estamos mais à frente, tivemos muito mais que isso, não é? E nós tivemos todos estes anos a ser, não é? Ou seja, o método é quase sempre o mesmo e estamos sempre a ser bombardeados com o método. Aquilo entranha-se. Claro. E o exercício de desentranhar Claro. É como o exercício que muitas vezes, que se calhar que tu estás a fazer com mais facilidade, porque tens se calhar mais criatividade também do que algumas pessoas, não é?
E esse exercício eu também acho que muitas vezes seria importante fazê-lo. O exercício de desentranhar e um bocadinho de deixar a coisa andar. Não, nem tudo tem que ser perfeito, mais vale feito e com sentimento e com uma cena fixe, estás a ver? Claro. Do que, não, compus aqui agora uma fuga, está mesmo espetacular. Gostas da fuga? Não sei, mas está mesmo top. Está mesmo, utilizei aqui as regrazinhas todas. Às vezes mais vale lá está, utilizar 3 acordes. Eu acho que imagina, se toda a gente seguisse as regras, tu não tinhas metade dos estilos musicais que tens hoje em dia. Claro. São justamente pessoas que disseram, eu estou-me a cagar se isso se faz assim ou não. Claro. Imagina, podemos gostar ou não gostar. Mas eu, por exemplo, eu discuto isto agora não tanto a nível de composição, mas a nível de mistura, por exemplo, e de som. Com o gajo, com um amigo meu que trabalha comigo, que é o Sassá, pronto, que é o gajo que é uma técnica de som, mistura-me os discos, tudo, pronto, whatever. E eu estou sempre a dizer, e ele é um gajo que aprendeu, by the book, e atenção que estas frequências já estão a bater no vermelho, e atenção que... Mano, tu achas que se o Skrillex estivesse preocupado com coisas a bater no vermelho tinha aparecido o dubstep? Percebes o que é que aquele gajo faz? Tudo justamente o que não se deve fazer. Tudo. Aqueles sons que tu queres limpar, ele quer distorcer. Aquelas cenas que tu queres pôr com limitador, o gajo quer cagar no limitador. Portanto, e os outros estilos musicais hão ter aparecido também assim. Dá a ganhos de dizer que tens de tocar música clássica assim, o gajo, mas eu quero é tocar jazz, e apareceu um... Portanto, tem que haver sempre... Não, é aquele clichê das regras existem para quebrar, pronto, mas tem que ser um bocadinho... Tem que ser um bocadinho. Mas é engraçado, estás a falar disso, mas é engraçado como as coisas mudam, porque, por exemplo, um exemplo clássico disso, que agora são deuses, não é? Mas que no estúdio eram um bocado rebuscados, os Beatles. Os Beatles, a nível da forma, para já os Beatles, quando vieram com a ideia do álbum como uma obra, não é? Uma obra fonográfica, logo aí já foi grande a cena, não é? Porque na altura um álbum eram EPs e coisas assim, faziam-se discos e tal, mas não era o álbum enquanto obra fonográfica. E depois a forma como eles utilizavam o estúdio também era o que tu estavas a dizer, as distorções, o que não se podia fazer, eles metiam os amplificadores no máximo para aquilo ficar mesmo tudo a arranhar, e utilizavam os mesmos materiais de maneira diferente e conseguiam fazer sonoridades bem diferentes, quer dizer, rebobinar a fita e fazer aquelas cenas mesmo. Tu achas que o próprio Ringo Starr podia ter feito as coisas todas, fez e sacar o som de bateria que sacasse, se fosse um gajo tecnicamente incrível? Claro. Justamente é bom porque era naivo e porque fazia a maneira dele e não sabia. Porque se tivermos que ser sinceros, o Ringo Starr não é nem de longe nem de perto um dos melhores bateristas do mundo, tecnicamente. Quer dizer, não é. Está longe disso até, não é? Agora, aquele som que ele tirava, o vamos lá pôr aqui panos nas baterias e vamos fazer estes fios muito toscos que parecem que aquilo a brincar, só poderia vir de alguém que não que fazia porque não sabia como é que se fazia, mas que acabou por, depois com os anos, tocar muito, mesmo que possa ser tocar muito, a tocar mal, supostamente, não é? O que é mal e o que é bom e o que é bem, mas criou uma cena nova que se calhar se tivesse ido para um conservatório ou para um sítio qualquer, aprender todos os dias, teria sido um muito bom baterista, mas não teria sido o Ringo Starr, pronto, quer dizer, não teríamos agora aqueles sons que nós gostamos um bocado dos anos 70, das baterias todas abafadas e todas aqueles toscos, com aqueles fios muito toscos e não sei o quê, pronto. Portanto, isso tem que vir um bocado de gajos que são um bocadinho autodidatas, que são um bocado naivos e não sabem bem como é que se fazem as coisas. Pronto, tem que haver um bocadinho de tudo, é um bocado por aí. Mas eu acho que também foi criado um bocado o medo da experimentação, porque tantas as pessoas eram autodidatas e poucos tinham o privilégio de estudar com pessoas que percebessem mesmo do assunto, e então muitos eram a autodescoberta pela música e então criavam a sua maneira de tocar, a sua maneira de criar as coisas. E acho que com as escolas e com o facto de haver muita gente formada em música e muita gente que percebe do assunto, por assim dizer, os alunos acabam por ser instruídos de uma forma em que se tu fazes uma coisa
fora da minha maneira de ver a música, é uma coisa errada. Se isto não for feito assim, é uma coisa errada. No clássico sinto bastante isto. Por exemplo, numa escola, por exemplo, no conservatório, onde nós estudámos os três, ah, se nós pedíssemos a um aluno para aí com 13 anos ou assim, que ainda está no conservatório a aprender, olha, improvisa uma melodia, sei lá, alguma coisa, descobre alguma coisa no teu instrumento, eles iam ficar com medo, iam se sentir desconfortáveis e não iam conseguir fazer isso. E eu acho que isso aí acaba por tirar a parte criativa toda, porque se nós não estamos a brincar com o nosso instrumento e à vontade para Claro. ir à descoberta, como é que nós vamos criar alguma coisa? Por isso é que eu fui para jazz. Exato. Não estou a brincar. Mas o Agostinho da Silva, o Agostinho da Silva dizia, não em relação à música, mas em relação à educação, que neste caso se pode depois também passar para a música, que é, ele dizia a cena de que nós não devemos educar as pessoas, devemos instruir as pessoas, porque educar ele vem da palavra também conduzir. Portanto, tu quando educas alguém já lhe estás a dar um caminho de como é que achas que as coisas devem ser feitas. E o que deve acontecer é tu dar ferramentas às pessoas, para as pessoas depois seguirem o seu caminho e fazerem como quiserem bem lhes apetecer, mas terem ferramentas para conhecer várias coisas. Percebes? Portanto, a educação já vem um bocadinho com doutrinação, já vem um bocadinho com é assim que se faz. E o que devia acontecer é, seja num instrumento, ou seja no que for, há estas hipóteses todas, faz com elas o que tu quiseres e bem entenderes agora, percebes? Tipo, puxa tu pela cabeça a seguir e pega nestas ferramentas a nível de destreza, a nível de bababá, tipo, mas agora, bora, curte, faz, não há certo nem errado, portanto, e eu revejo-me muito aqui um bocadinho, revejo-me nisto, pronto, um bocadinho. Claro. Só para concluir, eu acho que estavas a dizer que no jazz isso não acontecia de já. Eu acho que não, porque também o estilo presta-se a isso, porque é uma música do momento, estás a ver? Ou seja, estás a dizer que deves tocar assim, sei lá, é errado porque no momento a coisa pode ser diferente, estás a ver? Sim, mas eu deparo muitas vezes. Sim, mas eu deparo muitas vezes com músicos de jazz que entram naquela coisa que o Agir estava a falar de não, eu não vou fazer isso assim porque isso é bué simples, ou eu não vou fazer isso assim porque eu acho que um verdadeiro músico de jazz 251 não, mas eu acho que um verdadeiro músico de jazz tenha realmente a essência daquilo que representa o jazz, não tem esses complexos. Sim. Olha para o Herbie, achas que o Herbie vai estar a perguntar se claro, não vou por aqui uma quinta. Sim, Pá, claro. Um verdadeiro gajo do jazz, eu acho que não tem esses complexos, porque se tiver esses complexos, nem o próprio estilo que vai estar a tocar vai sair realmente genuíno, estás a ver? Sim, verdade, claro. Porque é mesmo assim. Tu vês o puto, pronto, há quem gosta, há quem não gosta, mas pronto, vês o Jacob, o Collier, a falar sobre isso, a fazer lives com o Charlie Puth, que é o gajo mais pop do mundo e mais das músicas de 3 acordes que existe. E também, pronto, ele é isso porque quer, porque efetivamente o gajo é uma besta. O gajo é uma besta, tem ouvido tudo também, não sei o quê. Mas é engraçado que a maior parte das pessoas com esse... Desculpa, Agir, desculpa. Dá. A maior parte das pessoas, eu já tive essa conversa até com o meu irmão, porque eu adoro o Jacob, quando ele chegou a lançar músicas regularmente, assim mesmo ataco, e eu ouvia muito, quer dizer, estava sempre a ouvir. É a cena que estavas a dizer, de fazer conteúdo, o gajo é quase youtuber. Sim, mas é a cena dele, pronto. O gajo lança um álbum todos os anos. Sim. Opa, ele fazer aqueles arranjos que ele fazia. Ele chegou a fazer esses arranjos, quer dizer, semanalmente. Ele fazia aquilo como se fosse pão. Aquilo era uma cena mesmo. Eu acho que há gajos que nascem de 100 a 100 anos. Puto. Eu acho que ele é daqueles gajos, pronto, olha, tipo, é um Mozart dos nossos tempos, pronto, digamos. Pronto, é um gênio. Mas é engraçado que a maior parte das pessoas que eu encontrei a dizer que não curtem de Jacob, eu depois começava, porque é fácil dizer não gosto, mas depois é difícil explicar porquê. E então quando começamos a falar do porquê, mesmo a sério, porque a primeira reação da pessoa quando diz não gosto porque ele faz muito barulho. É muito complexo. É o que me dizem. A cena é essa. É que eles dizem, é muito complexo. É uma cena bué complexa. Ele faz muitas coisas ao mesmo tempo e eu não consigo perceber nada. Estás a ver? E
E a cena do Jacob, eu acho que é mais essa, é a malta ainda, e é uma opinião completamente pessoal, mas eu acredito muito nisto, que a maior parte da malta que não gosta de Jacob é porque ainda muitas vezes não está preparada para ouvir Jacob, no sentido de ainda não ouviu música diferentes tipos de música o suficiente para conseguir chegar ao Jacob e dizer assim, man, este gajo está-lhe a dar bué porque ele está a ir buscar aqui e ali e lá. Eu acho que isso sempre houve, imagina, sempre houve músicos que eram mais para músicos do que para pessoas. Claro. A maioria das pessoas não ouve o Snarky Puppy, né? Tipo, Claro. Isso, agora, para quem curte música e até percebe ou tem alguma teoria e toca, blá, blá, Snarky Puppy, ver um concerto deles é masturbação, pronto, é fixe. Claro. Man, eu estive no concerto do Snarky em Lisboa quando eles foram ao LX e man, tipo 90% das pessoas que estavam ali eram músicas. Claro. Pois, 90, a mesma coisa ou do mais. Jacob. A mesma coisa do Jacob no Capitólio, quando foi o Sim, o Jacob, Jacob no estava lá Capitólio. toda a gente. Sim, Havia montes de gente que eu conhecia lá na plateia que era maioritariamente músicos. Sim. Claro. Man, um Depois gajo acabou a quase noite vai no encontrar outro amigos que já não vê há bué da tempo nesses concertos. Yeah. Tu achas que a maioria da malta vai ficar maluco por ver um solo do Corey Henry? Não vai? Quer dier, pronto, vai ficar, fixe, toca bem piano. Pronto, já vai. Eu acho que fica impressionada. Não, claro. Ou seja, é um nível tão alto que qualquer gajo que não perceba bem de música não vai fica ouvir, fascinado. eu não interessa, não interessa agora aqui dizer nomes, até porque não vai para o caso. Mas tipo, tenho amigos meus, artistas, que entram no meu carro e eu estou a ouvir um Jacob Collier ou uma coisa qualquer desse género e olha, lá está este agora com a música intelectualoide e o que tipo, eu fico, pronto, está bem, eu tiro, estás a ver, tipo, eu ponho aí um reggaeton para a malta, pronto, está-se Mas sabes que isso, mas eu acho que isso também tem a ver com a formação. Sim, mas eu também acho que isso tem a ver com, isto depois já entramos noutro mundo, que são os hábitos de escuta das pessoas. Claro. Nós, pensando que não, os meios, digamos, tradicionais, a televisão e a rádio, ainda são extremamente importantes, porque criam e moldam os hábitos de escuta das pessoas. E nós, agora fiquei sem coisa, agora vai voltar, mas nós... Agora é que está bom. Agora está bom, agora já não estão a ver. Nós na rádio, na televisão, em todo lado, maioritariamente o que temos é um tipo de música muito específico. É que ainda me podem dizer assim, ok, pronto, eu agora vou meter isto nos modos que não são completamente os que eu acho, mas ok, é uma música mais simples de se ouvir, é uma música mais fácil. Mas existem muitos tipos de música fácil. E nós, na rádio, na televisão e nos mídias mais tradicionais, ouvimos sempre aquele, é sempre aquele. Claro. E eu acho que eu acho que começou porque era diferente, normalizou-se e agora ouvimos isto porque é o que vende. Porque depois entra a parte que era para onde começamos. Acho que isso é uma bola de neve para os próprios artistas, não é só, ou seja, os próprios artistas já começam a achar normal fazer a mesma música a 10. Percebes o que é que eu quero dizer com isto? Sim. A mesma fórmula, a mesma progressão harmónica. Atenção, eu não gosto de pegar na progressão harmónica porque eu acho que dá para fazer 20 músicas diferentes com a mesma progressão harmónica. Não é isso. Mas é aquela coisa, como eu estava a dizer há bocado, que é confortável. A malta já sabe que se pegar ali no computador e no teclado e fizer aquilo como já fez 10 vezes antes, soa logo bem, a gente põe logo nas colunas um bocadinho mais alto e parece que já é fixe. E às vezes chegar a outras coisas já há um bocadinho mais de trabalho. Pronto, quer dizer, não, agora, eu não acho que as músicas todas têm que ter 15 acordes e 20 acordes e 30 acordes para ser uma boa música. Não tem nada a ver com isso. Mas há realmente, e é muito difícil tu explicares isto a alguém, há intervalos na melodia mais interessantes que outros. Há progressões harmónicas simples mais interessantes que outras progressões harmónicas simples. Eu acho que isso também está bem ligado à pessoa, porque tu quando vês grande progressão harmónica até tens uma reação física, meu. Claro. Tu tens uma reação física, tu quando vais a uma jam e de repente o gajo está a sacar ganda sol, meu, eu já gritei no meio de uma jam uma vez, tipo, estás a ver quando mandas aquele grito, tipo...
tem bué a ver com a tua educação auditiva e com aquilo que tu, Sim, sim. ou porque alguém te demonstra, te pões a ouvir, ou porque tu te obrigas e dizes, hoje vou perder um bocadinho mais tempo a ouvir. Eu vou-te ser muito honesto, tipo, eu comecei a fazer música, pronto, sozinho em casa, com um computador e um teclado, pronto, ou seja, e sempre levei a coisa muito mais para o lado eletrónico do que para o lado de desenvolver a tocar um instrumento, por exemplo, portanto, as horas que a malta passa a estudar piano por dia, eu passava no Fruity Loops a fazer beats, pronto, foi para aí que eu fui. E então, pronto, beats, e depois tinha uma cena, lá está, porque quando comecei ali eu, pá, obviamente tu tens uma idade em que tu ouves a música que os teus pais ouvem em casa e que não sei o quê, e a partir ali dos 11, 12, começas tu a querer ir ouvir coisas tuas e tu descobris que chegas à escola e os teus amigos ouvem, mas pronto, olha, portanto, é ali a partir dos 10, 11, 12 que tu começas a decidir o que é que tu queres realmente ouvir e não o que é que os teus pais ouvem e tu acabas por gostar. E eu, quando chegou a essa idade, pronto, virei-me bué para o hip-hop e pronto, e para a altura pós NWA, pós Dr. Dre, mais tarde o Eminem, pronto, comecei a ir muito mais para aí e larguei um bocadinho a black music que eu ouvia antes, porque o meu pai ouvia, pronto, interrompi, se bem que hip-hop também é black music, mas pronto, o meu pai ouvia muito Al Jarreau, ouvia muito os Earth, Wind and Fire, ouvia o gajo tudo que fosse meio funk, soul, Charles, pronto, era muito pronto. Whatever. E eu, quando comecei a produzir um bocadinho mais profissionalmente, já a produzir uma coisinha ou outra para outros artistas, as minhas músicas ainda não passavam bem na rádio, mas já tinha tido uma coisa ou outra que no YouTube na altura tinha corrido bem, pronto, whatever. Eu associava, isto é uma estupidez que eu vou dizer, eu associava a música tocada na altura, não a música que eu ouvia na altura, mas que era dos anos 70, dos anos 80, dos anos 90, não, mas a música tocada em 2000, 2002, 2003, 2004, portuguesa, a uma cena que eu associava a bares, era o pop rock dos bares. Percebes o que é que eu estou a dizer? E eu achava que sempre que alguém me dizia, pá, mas era bué da fixe pôres aqui uma bateria, ou pôres aqui um não sei o quê, para mim bateria era aquele pop rock dos bares, era sempre que vai para o refrão, vai para o ride, fazer grandes breaks, e eu, como associava a isso e não gostava disso, perdi muito tempo até a perceber que podia realmente usar instrumentos nas minhas cenas, ainda que produzidos de outra maneira, ou seja, que era possível utilizar os instrumentos de outra maneira que não daquele pop rock que eu não gostava. Estás a ver? Porque... E depois tinha outra coisa que é, hoje em dia eu já tenho uns anos disto e eu já consigo chegar a um estúdio e dizer ao baterista, mesmo que ele não esteja a querer fazer, mano, eu quero isto assim e acabou. Pronto. Na altura eu ia para o estúdio com um baterista, eles eram mais velhos que eu sabia muito bem o que é que eu queria, mas eles tocavam à maneira deles e eu, pronto, sou uma barge, não curto. Epá, então, isto tudo para chegar à cena que até a nível de acordes, a nível de produção, eu durante muito tempo não habituei o meu ouvido porque tinha algum preconceito, se calhar o preconceito que a malta do jazz tem da música eletrónica ou não, whatever, eu tinha justamente o contrário, porque associava sempre os músicos aos gajos dos bares e vai-me soar a Bryan Adams e eu não quero isto, pronto, whatever. E tive que me obrigar mas calma, deixa lá ouvir. E hoje em dia, e antes eu tinha isso que é, se os acordes iam muito para além de tríades, eu já, não curto, porque isso já é mesmo, pronto, lá está, se calhar era complexo, ou então, eu acho que era mais para o outro lado, eu achava que não era tão viciante. Eu não me conseguia viciar tanto quando as melodias já iam muito para além das tríades, pronto, que é uma estupidez, hoje em dia eu acho que isso é uma estupidez, mas realmente o que é que eu tive que fazer? Tive que me obrigar a ouvir outras coisas para agora já me ser super natural ouvir outras coisas e até ficar excitado com outras coisas e querer e conseguir viver da mesma maneira como vivia antes com acordes muito simples. Pronto, estás a ver? Tipo, e eu acho que tem a ver com isso. Epá, pronto, já estou aqui a falar, não sei o quê. Mas tem a ver com isso que é, tens que te obrigar a ouvir, tens que ter amigos que dizem, olha, ok, já ouviste 2 horas de reggaeton, mas ouviste também, não é deixar de ouvir o reggaeton, ouviste também, estás a ver? E tu, obrigatoriamente, vais querer a tua composição
vai melhorar, porque tu vais começar automaticamente a querer ir para outros lados também. E se tu ouvires sempre o mesmo, é a mesma coisa, se deres sempre com os mesmos amigos, se falares sempre das mesmas coisas, vai estagnar, e isso não é só na música, é em tudo. Pronto, eu vou-me calar, porque já estive aqui agora Não. monólogo. Preach! Não, mas tu tocaste aí num ponto acerca do preconceito. Estavas a dizer que não sabes, pronto, se calhar a malta do jazz tem preconceito com música eletrónica, etc. Eu acho que o preconceito da música é uma coisa mesmo horrível, porque música é música e um estilo é um estilo. Por exemplo, eu vejo muitos, por exemplo, eu toco saxofone e então eu vejo bastante disto. Por exemplo, temos o Kenny G, que para muita gente o Kenny G é o maior azeiteiro de sempre. Que é o maior azeiteiro de sempre, para muita gente. E no sentido de, eu vejo muita malta do jazz que em vez de fazer um ataque ao homem, diz, não, o homem percebe, o homem sabe tocar saxofone, o homem gosta, é de um estilo de música pelo qual eu não me identifico. E eu acho que as pessoas têm sempre um bocado... Sim, porque o gajo é uma besta a tocar saxofone. O gajo tem um domínio bom do instrumento. Sim. Isso ele Ninguém pode dizer o contrário. Ninguém pode dizer o contrário. O gajo não é cepo nenhum naquilo. Não, de todo. Agora, é isso mas que lá estás a está, dizer. a música a qual ele habituou o público dele, como tu falaste, é aquele registro, aquelas melodias cheias de reverb, parece estar a tocar dentro de um túnel, com aquele saxofone soprano ali mesmo fininho no headphone, estás a ver? Que faz a lágrima às pessoas. Opa, é uma coisa... Parece que estão a falar ao ouvido baixinho. Exato. Mas isto aqui não é... Está a fazer o saxofone chorar. Exatamente, mas opa, é a cena de está errado, está mal, está bem. Não, é a coisa, é o estilo dele e foi uma coisa que ele desenvolveu e é super válido, mas eu acho que as pessoas pensam, ok, olham para, eu lembro-me disto, quando eu era mais novo eu gostava de dubstep, porque eu sempre gostei assim de produção e cenas assim fora da caixa, então eu olhava para o dubstep, chegava ao conservatório a ouvir dubstep e hardstyle e coisas assim e a malta ficava, epá, já pensaste a ouvir Mozart? Já Gandulo! Este Gandulo já está aqui a ouvir isto. Eu chegava à coluna lá das salas onde a gente se juntava e metia lá dubstep na coluna aos altos berros e os professores já ficavam assim um bocado, epá, este gajo, olha aqui, eu não vi aqui. Houve uma vez nós estávamos lá numa sala. Fumar ganzas, certeza. Exato. Esta malta é pá. Certeza que anda a roubar. Estávamos lá na sala e houve uma prof que interrompeu, lembras? Interrompeu aquilo e ficou séria mesmo. Ei, o que é que está aqui a acontecer? Desliguem-me já isso. Nós tínhamos uma sala. Mal. A mim já me chegaram a dizer isso faz mal aos teus ouvidos. Tu não devias de ouvir isso. Não, mas nós foi com jazz, no conservatório, nós estávamos numa sala e nós tínhamos mas isso é uma guerra que existe ainda, há uma guerra entre o jazz e o clássico. Mas isso é sempre, isso é como o Benfica e o Sporting. Isso é o Benfica e o Sporting da música. Isso há um preconceito em relação à música clássica e há um preconceito em relação à música jazz. É o trap e o boom bap. Pois é. Exato, é exatamente a mesma coisa. É como depois entras no reggaeton espanhol e no reggaeton da América Latina. Agora eu vou fazer um papel todos à porrada uns com os outros. Eu acho que existe mais preconceito do pessoal do clássico para o jazz do que o contrário. Posso estar errado. Eu concordo. Eu concordo dos dois lados. Sim. Já tivemos todos. Eu concordo porque, pronto, eu ainda estou ali mais um bocado no meio porque eu estou a acabar a licenciatura em clássico, mas... eu não sei do armário. Ainda tens que ouvir Mozart, não é? Não, eu tenho que acabar a licenciatura em clássico, mas eu em princípio não saíste do armário, não é? Eu em princípio vou fazer um curso de jazz um dia destes, espero eu. E eu sinto, havia uma coisa que me diziam que era, a malta dizia, tu vais para jazz porque é fácil. Porque o jazz é uma música... fácil porque pronto, não é tão complexo, já viste agora grandes sinfonias, já viste grandes sinfonias, isso é que é realmente música complexa. Eu acho exatamente o contrário, eu acho que um músico de jazz precisa ter um entendimento harmónico e teórico e auditivo também. Era isso que eu ia dizer, eu acho que a música clássica em termos de executar pode ter coisas mais difíceis. Mas eu acho que a nível harmónico já dá tariões de meia-noite ao clássico.
Sim, mas tem muita depende influência das da épocas, harmonia depende das clássica. épocas também. Olha, o depende que eu das acho que é épocas. importante, há uma cena, e tive uma discussão, acho que até foi convosco ainda no conservatório, na cozinha, uma cena assim, que era da cena do o clássico é extremamente importante para a malta do jazz e vice-versa. Porquê? Porque o clássico dá-te uma técnica, ou seja, a técnica para tu depois poder fazeres o que tu quiseres, para tu teres capacidades técnicas para fazeres, porque há uma cena que me enerva bué, a mim pessoalmente e a muitos músicos, que é pensar numa cena e depois não a conseguir fazer. Yeah. E o clássico dá-te uma técnica que te permite depois ir para o jazz e conseguires fazer cenas e conseguires continuar a evoluir. Sim, E é uma co- base. e quando- Diz, desculpa. Não sei se concordo. Epá, eu acho que sim, porque eu quando vejo Depende. músicos de jazz a irem para o clássico depois, que acontece poucas vezes, vejo que depois a nível técnico, lá está, muitas vezes no jazz eles tocam, fazem a cena, mas depois a nível técnico, ou seja, a evolução, o método de estudo e isso tudo, às vezes, não sei. Mas Não eu não sei se o domínio de instrumento tem que estar relacionado especificamente ao clássico. Eu não Percebes o estou a que é que dizer que está, atenção, eu não estou a dizer que está especificamente relacionado ao clássico. Não é? Desculpa? O quê? Tem um domínio do instrumento. Não tem não sabem que é o. Pronto, é um artista. Ok. Ok. Já sei. É aquele que nos está sempre a enviar as cenas, Chico. Eu Não é não. esse. Ele é fã. O Chico. O Chico, mas o Chico é fã dele. O Chico é o guilty pleasure dele. Nós temos um grupo no Facebook, nós os três, e o Chico é uma coisa impressionante, porque o Chico tem um conhecimento fora do normal. Ele é um educador, ele é um pedagogo. Ele é um conhecedor da área, claro. Da área. Mas eu estava a dizer que a nível técnico, eu acho que a preparação de método de estudo para continuares a evoluir no clássico está mais metódica do que no jazz muitas vezes, porque depois tu vais ver a malta do jazz, muitas vezes a base é no clássico e o método de estudo e isso tudo é o método de estudo clássico. Não quer dizer que é o único que existe, mas como funciona, o que está bom para mim é, se está bom e se funciona, duplica. E eu acho que a nível técnico, que depois te possibilita para tu realmente fazeres o que quiseres, e era aquilo que eu estava a dizer, que é tu conseguires pensar numa coisa e depois conseguires fazê-la, epá, eu não sei, mas a mim dá-me a sensação que o clássico nessa base ainda está muito forte, ainda Eu acho consegue que estar isso, aí. eu posso estar enganado, mas eu acho que isso aplica-se mais no caso dos pianistas. Sim, eu estou a falar de uma perspectiva pianista, não é? Imagina, a mim também se aplica. Pessoal. A mim também se Sim, aplica, só que- imagina. Sim, tu na bateria, quer dizer, a bateria é completamente diferente. porque Bateria é no um instrumento nem sequer clássico. tens Bateria quer é um dizer, instrumento bateria Não, nem mas sequer, é- claro, mas nem tem- sequer tem. Sinfonias mas para bateria. Sim, sinfonia Não, mas para tens a questão bateria. de e- rudimento. Grosso para bateria e orquestra. Já viste? É a tocar o West Side Story. Yeah. Exatamente. Bom, estamos a O chegar. Agir já está a apanhar uma seca do caraças. Já está Tipo, a três suspirar. bananas. Eu estou a ouvir. Estamos a chegar à reta final deste podcast. Ainda bem, Vai estar disponível em todo lado. É só Incrível. vocês quererem. em casa, no carro, em todo lado. Em casa, no carro, em todo lado. Fazemos entregas ao domicílio. Portanto, nós agora vamos. O quê? Só se for o Chico. Mas o Chico leva-te aquilo e depois leva-te mais o canição. Chega lá, já agora, já ouviu falar A sugestão desta semana. Ouvi falar do. Tenho aqui uma É que as pessoas coletânea, vão quero achar- ouvir. É que as pessoas vão achar mesmo que eu conheço essa pessoa. Eu nem Quero conheço aqui isso de lado ouvir- nenhum. Não conheço. Esse conhece, né? Ai, não conheço. Ai, não conheço. Olha, Ai, vamos caralho. entrar na fase das nossas propostas musicais da semana. Não sei se prepararam alguma coisa. Epá. Eu preparei, então não preparei. Eu preparei. Eu não Já tens aí a preparei guitarra nada, atrás prontíssima. eu não Proposta preparei. musical.
Não, eu não preparei, mas agora estava a pensar, já que falámos sobre Jacob, acho que o novo disco dele está orgásmico. Podem dizer dizer que não, mas eu não quero saber. Está orgásmico. Não. Para mim está e acabou. Exato. Para mim está, e isso é que interessa, é a opinião. A versão, aliás, quase todas as coisas que o gajo faz são incríveis, mas a versão do gajo, daquele som dos Coldplay, do Fixio, Ai, Jesus. pá, é uma estupidez. Está brutal. É Mano, o gajo é muito bom. E aquele disco, ele fez cenas bué da pop. Tipo, ou seja, eu ouvi o disco dele e estava a ouvir faixas que eu dizia assim: isto se passasse na música, se ele não tivesse aqui a voz dele, eu não sei. Não sei se diria que era Jacob. Ou seja, tu ouves sempre a cena do Jacob. O gajo tem sempre ali aquelas cenas de lixar as harmonias todas. Mas tu ouves aquilo e ficas mesmo, tipo, este gajo faz o que quiser, ele está tipo... Só que o que eu acho graça é que ele, nos álbuns, e principalmente nos singles, por exemplo, aquele single que ele tem com o Ty Dolla $ign e com a Mahalia. Isso. Aquilo tem ali cenas harmónicas complexas, mas ele ali consegue fazê-las de uma maneira que aquilo nunca perde o rádio, o radio friendly, estás a ver? Mas ele já disse que o objetivo dele também era esse. Estás a ver? Eu acho que é prova que tu consegues misturar o complexo com uma cena que é bem da fácil de ouvir. Mas esse single está brutal, meu. Tenho uma E ele pergunta foi para à vocês. procura dessa cantora especificamente. Ou seja, ele estava à procura daquela voz. Eu tenho uma pergunta para vocês. Visto que o Jacob é um gajo que faz bastantes feats nas músicas dele e agora cada vez mais, quem é que era o artista que vocês tipo diziam, pá, era este gajo que devia, tipo, que vocês gostavam de ver um feat dele com o Jacob? Com o Jacob. Já houve um que já aconteceu, que é a Maru. Mas ela eu gosto. Sim, mas ela toca na banda dele. Com ele, né? Ela toca com ele. Ela toca com ele, já era. Mas tu agora, estás a falar de artistas portugueses ou Não, geral? tipo, geral, tipo, imagina tu agora, dizias, olha, gostava de ver o Charlie Puth e o Jacob, tipo, a fazerem uma collab e o Charlie Puth a sair daquele registro que ele tem, mais pop, e fazerem os dois, tipo, uma cena, tipo, super masturbação intelectual ali para dentro. Eu já sei quem é que era. Vocês sabem o que era masturbação intelectual? Jacob Collier e Mário... Não. Jacob Collier e Mário Leginha. É isso, por acaso. Isso era uma cena. Por acaso não consigo imaginar. Eu tenho dificuldade. Não consigo imaginar o resultado. Man, eu também não, mas eu acho que ia ser uma cena muito interessante. Camané com o Jacob Collier. Camané e Jacob Collier. Fazerem um sossegado 2.0. Imagina-o, sei de um rio, mas todo quinado. Sei de um rio. Eu achava graça, pá, se calhar não agora, porque ele continua a cantar bem, mas já está velhote, pronto, e já se começa. Nos últimos tempos eu já tenho sentido que já se tem notado, até há pouco tempo não se notava, mas agora pronto, já está mesmo a ficar velhote. Mas nos tempos áureos, conseguir juntá-lo com o Stevie Wonder, eu acho que ia ser uma parvoíce. Bom. Acho que ia ser era quem eu ia dizer, era o Stevie Wonder. Olha, eu acho que já sei quem é que podia ser. A minha escolha seria o Jacob Collier com o Paul McCartney. Ui. Olha, isso também era. Olha, é a minha sugestão. Ele já fez bué de cenas dos Beatles. É a minha sugestão. Algumas. A minha sugestão musical vai ser o novo disco do Paul McCartney, que é o McCartney 3. Está brutal. Está um belo disco. Mas o gajo é muito bom, meu. Já tudo. Ele gravou aquilo tudo sozinho. Bateria, guitarras, baixo, voz, pianos, tudo. Pá, mas ele já no tempo dos Beatles ele fazia muito isso. Este é o terceiro disco dessa onda, que ele tem o McCartney 1, o 2 e agora saiu o 3. É o 3. E ele antes disso fez aqueles discos, não era de viagens, mas eram tipo cenas assim. Mas não, o Paul McCartney é um monstro. Esse gajo é um monstro. E uma cena que eu senti no disco, só para finalizar, é que apesar de ser o Paul McCartney, aquilo soa super a 2020. Soa muito atual, ou seja, vês que está lá a base toda do gajo, mas a música é atual. A cena é que eu acho que ele conseguiu uma cena muito interessante, que é numa grande porcentagem das músicas que ele fez, porque ele fez
bué, tipo um número avassalador de músicas. Mas uma grande percentagem, as músicas entram numa cena, num estado intemporal, man. Que é uma cena que quando um músico consegue chegar aí e consegue também ter a nível do status, da aura à volta dele, estás a ver? Daquela aura que tu chegas e tipo, é o Paul McCartney, tipo, o gajo pode fazer, tipo, tudo o que ele toca é arte, estás a ver? Mas a cena ele, quando tu chegas a esse nível é espetacular. Últimos Olha, comentários, sugestões. espera, deixa-me lembrar. Eu ainda não dei a minha sugestão de feat, porque eu ia dizer o Stevie Wonder, mas o Agir disse Stevie Wonder. Mas agora lembrei-me de um. O Jacob Collier com o Sting. Bom, Ok. adoro. Isso havia de ser também assim uma cena fixe. Olha, e já agora vou dizer a minha sugestão, que é aquilo que ultimamente tenho andado a ouvir, que foi uma sugestão aqui que o Francisco me deu há uns dias, que foi o EP novo, EP barra curta da Carolina Deslandes, que eu vi mesmo agora recentemente e adorei. Tipo, está um conceito brutal, as músicas têm tudo, tipo, logo a primeira faixa bué orquestral e tudo, uma cena assim. Produzido aqui pelo nosso amigo Produzido pelo Agir. grande Yeah, Agir. yeah, yeah. Tem lá umas E- músicas dele. pelo Quantas senhor. músicas é que tu fizeste para aquele projeto? As músicas são todas dela, ou seja, eu só produção. Eu produzi. Produziste a primeira faixa? É Aquela, qual? Tempestade? aquela que tem. E a Tempestade. Sim, produzi. Sim. Aí, pá, tá muito fixe, man. Tipo, É. a cena toda, tipo, à volta, tipo, a cena toda orquestral e o caraças. Gravámos uma orquestra mesmo à séria, com a cena meio eletrónica por cima, eu acho que ficou. Yeah. Ela já tinha uma música assim um bocado mais orquestral Uhum. que é a miúda gosta, que tem assim cordas e tal, e já tinha adorado essa música dela. Mas agora o álbum todo, eu acho que pá, tem bué das cenas, tipo, o conceito está mesmo fixe, depois aquilo lá para a segunda faixa, acho que é E, o que me apetece, ou uma cena sim, assim. Isso aí também está tipo eu do acho. caraças. E atenção, obviamente que vou puxar um bocadinho a brasa à minha sardinha, porque ela é minha amiga, pronto, como é óbvio, mas eu acho que, e eu quero acreditar que o tempo assim o mostrará, que é, obviamente, ela tem aqui um lado um pouco mais cor-de-rosa, se lhe quisermos chamar, obviamente, também dos Instagrams e pronto, e de mostrar. Ela até fez uma música acerca disso. Pronto, exatamente, mas e que pode, para algumas pessoas, descredibilizar um bocadinho, mas ela, para mim, principalmente a nível de escrita e de melodias, epá, vai marcar esta geração de certeza, porque é uma bacana, para já escreve muito bem, ou seja, é uma gaja que tu notas que lê muito, portanto, Sim, escreve o muito nível de bem. letras é muito bom. E quem está no estúdio com ela faz músicas em 5 minutos incríveis. Portanto, e eu acho que o resto, toda a azáfama à volta dela, pode às vezes abafar um bocadinho esse lado, e se calhar quando nós pensamos agora em compositores, se calhar não é logo a Carolina Deslandes que nos vem à cabeça, mas eu acho que tem que estar aí desta geração, obviamente, tem que estar aí num top 5 de compositores, porque é mesmo, pronto, lá está, estou a puxar a brasa à minha sardinha porque é a minha amiga. Claro. Não, mas fazes bem, porque é verdade. Seria a mesma, porque ela é realmente, perca um bocadinho de tempo, ou ganha neste caso, a ir ouvir as coisas dela com outro. Claro. Eu Mas acho este último mesmo projeto dela muito interessante. Muito mesmo. ela E fez agora uma diferente. cena recente. Ela fez agora também uma cena recente, foi com o Jimmy P. Eu também ouvi assim logo os dois de rajada. Estava no Spotify, ouvi logo os dois de rajada. E opa, em tudo, tipo, isso que estavas a dizer, as melodias e tal, tipo, eu concordo a 100% com aquilo que disseste. Quando esse EP saiu, esse EP eu não tive nada a ver com ele, portanto posso falar à vontade, que é, ela está a ir um bocadinho ali mais para a zona do Jimmy P também, pronto, Yeah. um bocadinho mais rapadas e blá blá, e ela não é rapper, mas está a deixar muito rapper Tá, em mau estado, tá a me dar porque uns o, bars. o pen game dela está muito. Mas eu senti que ela agora deixou um bocado o conceito que ela pá, a maior parte das músicas dela que explodiram, etc, por assim dizer, o Avião de Papel, essas cenas assim, eu acho que ela desceu um bocado daquilo que estava a habituar o público, e agora com este conceito novo, e foi assim uma cena brutal, bué diferente, e eu sinceramente se calhar
gostei mais do conceito dela neste registro do álbum do cena nova do que propriamente das outras cenas dela. Não é que quero dizer que eu não gosto dela, que até já a vi ao vivo aqui. Ela uma vez foi aqui umas festas na Zona Centro e já a ouvi ao vivo e achei incrível e se calhar gostei mais da cena. Eu acho que é isso. Eu acho que todos os artistas, se forem para fazerem álbuns e músicas iguais às que já fizeram, para isso as pessoas já podem ir ao Spotify e ouvir as que já cá estão fora. Portanto, eu acho que tem que ser um processo constante. Umas vezes vamos acertar, outras vezes não vamos. Claro. Mas tem que ser um processo constante de descoberta e de sair da zona de conforto, porque senão não vale a pena. Vou dar aqui só a minha sugestão também, pronto, não tinha, mas arranjei. O disco já não é super, super recente, já tem aqui 1 aninho ou 2, mas eu acho que o trabalho que conseguiram fazer com ela foi muito bom, que é o novo disco, o último, aliás, disco da Lena D'Água, que foi produzido por Benjamin Benjamin, e eu acho que foi um comeback que eu acho que a malta tem que ir ouvir esse disco, porque o disco a nível de produção e ela parece que está com a voz igual há 30 anos atrás. Pronto, acho que se por acaso ainda não ouviram, vão ouvir, porque está muito fixe. Boa, e com esta nota terminamos o podcast de hoje. Muito obrigado e pelo convite. Obrigado ao Agir. Obrigado nós por teres vindo. Ter aceitado e contribuído tão... Exatamente. Não, acho que foi uma boa contribuição que a gente esteve aqui. São palavras tuas, não disse nada.